Oizinho, meu nome é Cauane Bonet e hoje eu vou conduzir você em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Nesse podcast, eu compartilho o meu ponto de vista através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Antes de qualquer coisa, eu queria comunicar que esse episódio está sendo gravado fora do meu ambiente normal de gravação e em um momento diferente do dia. Geralmente eu gravo à noite quando tem mais silêncio. Agora vocês vão ouvir passarinho, moto, carro, enfim, o som normal do que a gente já está habituado, né? Não em um podcast, talvez, mas na vida que segue normal no dia a dia. Então, peço que, se possível, concentrem no conteúdo, ignorem os ruídos. E dando sequência, eu quero saber se estamos todos com o jardim em dia. O último episódio foi para deixar tudo em ordem, ou pelo menos tentar organizar a cabecinha. Mas a gente sabe que uma semana e pouco é pouco, né? Grandes mudanças, ou pequenas mudanças até mesmo, pedem paciência e tempo. Inclusive, se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu recomendo você voltar aos anteriores para dar depois continuidade nesse. Porque afinal, foram estações para chegar até aqui. E assim, gente, meu lado fofoca, ele queria muito saber como você do outro lado tá lidando com a primavera. Né? Se você se dispôs a algumas mudanças, eu queria saber muito mesmo, assim, como está acontecendo esse processo. Então, se você quiser compartilhar, fique à vontade aqui nos comentários desse episódio para fazer isso, se você se sentir à vontade. E já que eu falei de fofoca, eu vou puxar esse gatilho para contar os insights que eu tive nessa semana e um pouquinho que ficamos longe. Então, esse episódio vai ser naquele estilo, né? Desabafo, análises, né? Autoobservação e daquele jeitinho leve que a gente vai. Às vezes nem tão leve assim. Bom, quem me acompanha ali nas redes sociais, principalmente no Instagram, sabe que o primeiro eu vim para casa da minha mãe, ficar com ela, né? Eu tô fazendo essa variação entre aqui e onde eu moro. Do nada, de repente, eu estive em São Paulo, a trabalho durante 3 dias. Fazia muito tempo que eu não fazia isso de ir para São Paulo e muito menos das coisas acontecerem assim tão rápido, né? Fazia alguns meses que eu não vivia isso. Então, eu fui só seguindo o fluxo, assim, fazendo o que precisava ser feito. E logo no começo da viagem, ao sair da casa da minha mãe, eu já sabia que... Quer dizer, eu sabia não, mas eu sentia que ia ser algo diferente, sabe? Algumas coisas me chamaram a atenção para isso. Primeiro, eu fiz um movimento diferente do que eu geralmente faço. Ela mora a 1 hora e pouco do aeroporto, não ia ter como ir de ônibus e tudo mais, então eu peguei carona um dia antes, né, até o destino, onde eu ia ficar na casa de uma amiga pra pegar o avião outro dia cedo. E aí essa carona, eu não esperava nada, né, vou, enfim, pegar carona, a gente vai trocar ideia ou não, mas é isso, não espero nada. E me surpreendi, porque foi legal, né, eu acho, assim, um parênteses, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito adaptável aos ambientes, né. Adaptável, não sei se é uma palavra que existe, mas enfim, na minha cabeça existe, né? Uma pessoa que se adapta rápido ao ambiente, mas naquele momento, né? Talvez por questões de maior interesse, né? Por outras questões eu demoro um pouco mais, enfim. Não vou entrar nisso agora. Mas aí eu comecei a conversar com esse carona e fui me adaptando ali à conversa e eu vi que a gente foi entrando em diversos assuntos, mas assuntos profundos sobre espiritualidade, sobre várias coisas. E no fim da viagem eu pensei comigo, que bom que é encontrar pessoas que conseguem influir em qualquer assunto. Ainda que não tenham conhecimento, elas têm interesse, né? Que se entregam ali na conversa. E eu pensei comigo aquilo ali e tá, segui a vida. À noite, na casa dessa minha amiga, a gente entrou em praticamente nos mesmos assuntos. De outras formas, envolvendo também espiritualidade e tudo mais. E aí eu comentei do que eu tinha sentido mais cedo, né? E aí, de novo, ficou aquele comentário ali, falei, pô, que legal, né? Coincidência, segui a vida. No outro dia, já em São Paulo, jantando com outra amiga, aconteceu o quê? A mesma coisa e de outra maneira, ainda mais profunda, né? Por mais assuntos, e teve um momento que eu acho que caiu, assim, a minha fichinha. Teve um momento, talvez, de presença ali que eu enchi o olho de lágrimas, sabe? E lembrei da carona, lembrei não só dessas amizades que eu tava compartilhando ali, mas com o meu círculo de amizade aqui na cidade da minha mãe, de Floripa, que é onde eu moro,
com o pequeno círculo que eu tenho ainda em São Paulo, são poucas pessoas. Mas essas pessoas extremamente abertas a aprender, a ensinar, a ir além dos assuntos e além do comum e do cotidiano, são pessoas que não julgam as ideias malucas, as viagens sobre o nada e tudo. E, como é bom ter essas trocas. Como é bom poder viver no mesmo momento e tempo e tão próxima dessas pessoas. E aí eu tive aquele estalo ali, sabe? De me sentir grata naquele momento, né? Porque quando, sei lá, eu tenho isso comigo mesma, né? Esse sentimento de que quando embaça o olho, que dá aquela emoção ali, é muito tocando no meu íntimo, no meu verdadeiro, sabe? Eu agradeço na hora, assim. Então, no segundo dia em São Paulo, eu me percebi com uma energia, uma alegria que quase nem cabia, assim. Não tinha nem dormido direito, mas eu tava bem. Na volta da viagem, agora, refletindo sobre todas as entrelinhas que tinham acontecido, sobre os sinais, os fatos, a vida em si, me veio muito forte essa frase que eu decidi trazer para o podcast aqui em inglês, que é Grow with the Flow. Basicamente, crescer com o fluxo, né? Cresça com o fluxo. E mais uma vez, eu senti de estar no caminho certo, no caminho que eu sempre quis trilhar do autoconhecimento, da melhora, um caminho que é eterno, né? A gente está sempre aprendendo, mas que é um caminho de presença, de consciência, um caminho do meio, sobretudo, né? E eu senti naqueles poucos dias ali que eu vivi intensamente a presença. Eu fui me permitindo sentir consciente de que tudo ia passar. Então eu queria aproveitar e eu fiz, sabe? Fluí com o fluxo, cresci com o fluxo ali no momento. Então a minha interpretação em um momento foi de que tudo que chegou para mim, pessoas que eu troquei, o trabalho, tudo chegou porque eu estava pronto para aquilo. Isso não me saía da cabeça, sabe? E principalmente as trocas que eu tive com pessoas especiais que eu posso nunca mais encontrar. Essas trocas me serviram para perceber que sim, eu realmente estou mirando para onde eu quero ir. E também, através de outras pessoas e acontecimentos, eu percebi que eu ainda via coisas para ajustar. Que realmente eu não queria mais viver, sabe? Momentos, coisas, pessoas que devia encerrar. E eu lembrei do episódio passado sobre o jardim, sobre podar, sabe? E eu vi que eu tava naquele momento exatamente ali fazendo essas coisas, analisando depois, né? Nesse meu retorno pra cá. O meu corpo conversou comigo o tempo todo, me dando vitalidade para continuar, se retraindo quando não era o momento, e eu me senti muito feliz em conseguir me ouvir, principalmente. Ouvir meu corpo. Mas aí, por que eu escolhi trazer isso, né? Essa experiência agora? O que tem para ser explorado, assim? Se você que tá me ouvindo agora tá olhando para você, talvez só de eu ter compartilhado essa história, algum lampejo já pode ter acontecido aí do outro lado. Mas se você não pegou a mensagem, eu vou ir mais um pouco. Ajustes pequenos, pequenas escolhas que a gente faz diariamente, elas vão transformando a nossa vida. É como aquela pedra, sabe? Aquela pequena que a gente joga no lago e por mais que ela seja pequena, ela faz ondas assim por longos segundos que vai reverberando. E na minha visão, essas escolhas, elas são a mesma coisa. E muitas vezes elas não impactam apenas a nossa vida, mas as vidas que estão ao nosso redor. Então, quando nós paramos para avaliar o que tá bom, tá em nós, quando nós decidimos cortar, mudar completamente a rota, tudo isso está nos permitindo crescer. São portas que nós abrimos. E depois que a gente abre essas portas, nós escolhemos ou não entrar. E depois que nós escolhemos entrar com presença, o fluxo começa a acontecer. Então nós só precisamos continuar abertos, né? Sem esquecer quem somos, o que queremos, conscientes de cada escolha a gente vai seguindo. Eu sinto que à medida que eu vou ficando mais confortável comigo mesma, com essas escolhas, à medida que eu assumo mais a responsabilidade desse compromisso, né, com o que é importante para mim, eu vou fluindo um pouco melhor e eu vou conseguindo atravessar a vida com um pouco mais de leveza, talvez, essa seja a palavra. E aí eu procurei por um livro que pudesse trazer um pouco mais dessa ideia para acrescentar aqui para vocês, né, trouxesse mais referência. Eu encontrei primeiro no livro Agilidade Emocional, que se eu não me engano eu já citei ele aqui em algum momento, e o trecho segue dizendo, abre aspas, a agilidade emocional é um processo que permite que você permaneça no momento, mudando ou mantendo o seu comportamento de modo a viver de maneiras que se harmonizem com as suas intenções e seus valores. O processo não envolve desconsiderar as emoções e os pensamentos incômodos, e sim encará-los de uma maneira relaxada,
enfrentá-los com coragem e compaixão e depois deixá-los para trás, para fazer com que coisas importantes aconteçam na sua vida. Fecha aspas. Se você quiser, você pode voltar e ouvir de novo esse trecho, porque ele é profundo e quanto mais você ouve, mais você consegue entrar sobre ele e devanear sobre ele. Mas seguindo, trazer essa consciência me ajudou muito, principalmente para lidar com o sentimento de culpa em determinados momentos. Não precisa ser assim se você encara cada momento com algo a aprender ali, né? E ao mesmo tempo, nem todo momento vai obrigatoriamente te ensinar algo. Não precisa ser essa pressão. Então, uma coisa que eu acho que pode ajudar as pessoas que querem fazer esse caminho de olhar mais para si, de viver mais na presença, é fazer o que eu já tenho trazido aqui também. Quando a gente levanta uma questão para nós mesmos, né? Quando a gente tira da cabeça, escreve no papel essa questão, a gente consegue encontrar respostas inconscientemente, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente precisa estar presente porque essa resposta está num lugar que sempre esteve, mas a gente não estava presente, consciente para ver. Mas enfim, trazer perguntas, se questionar, sei lá, essa situação que eu tô vivendo, ela me faz me sentir mais cheio de vida? Tipo ali, né, eu tive cara, que legal, eu tô trocando com essas pessoas, meu, como isso me faz sentir viva, como eu gosto de estar aqui, eu quero mais disso. Pô, então eu preciso estar nesse ambiente, com essas pessoas, sabe? Não, eu preciso de vez em quando sair da bolha também, enfim, ou me faz sentir menos viva. Não, eu não quero estar aqui, eu não quero viver isso, sabe? Isso é importante pra mim ou não? Ou até mesmo quando a gente vai tomar uma decisão, né? O quanto isso é necessário? O quanto isso vai mudar a minha vida ou não? Eu já adianto que, por vezes, quando a gente traz muito isso, é o que eu falei há pouco, equilíbrio, tá? Sempre buscar o equilíbrio, porque também se a gente viver muito nisso de questionar e de, tá, o que que eu tenho que aprender aqui? Ah, isso é certo ou errado? A gente entra numa noia, né? Vou usar essa palavra, numa paranoia que não é legal, não é saudável, né? E a gente fica chato, né? O autoconhecimento em si, ele é um caminho que, cara, aos olhos comuns, você vira uma pessoa chata. Eu, particularmente, gosto de, em muitos momentos, ser essa pessoa chata, mas eu gosto de, em outros momentos, ser uma pessoa que, cara, não liga pra isso, sabe? Meu, só quero viver esse momento, sei lá, se quer me trazer uma coisa ou não, se eu tenho que aprender algo ou não, tipo, deixa eu só viver isso aqui. Porque equilíbrio, gente. Não dá, não dá. Excesso também, excesso principalmente, eu acredito, né? É aquela frase que dizem, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é muito no equilíbrio, no caminho do meio, que eu acredito, como se tem também. Mas, enfim, só de fazer essas questões já é um grande avanço. E sair desse lugar também que eu já citei de certo e errado, né? Que a gente já falou aqui também. Mas estar no lugar de coerência consigo. Da maneira que você quer viver e que você acha que você pode fluir melhor. E depois vai ajustando, né? Até porque é questão de polaridade. A gente sabe a maneira que vive melhor, então a gente conhece também a maneira que não é viver como gostaria, né? Escrever esses pontos, colocar para fora da cabeça também eu acho que ajuda muito, assim. E é importante frisar também que buscar ter uma vida mais coerente e verdadeira consigo não quer dizer ter uma vida fácil. Muitas vezes é bem mais difícil do que pensamos. Trilhar esse caminho, atravessar isso, encontrar as próprias sombras, aceitar, rever, é bem denso, é por vezes muito difícil, se não a maior parte desse caminho, a maior parte das vezes. Mas poder trilhar esse caminho e se alinhar a nós, eu penso e eu sinto que nos faz poder acessar mais fácil essa paz interior, né? Esse lugar mais fácil e muitas vezes quando a gente já está nesse processo de consciência, de estar presente, de autoobservação, até mesmo mais rápido voltar para essa paz interior. E eu acho esse um baita e gigante motivo para a gente continuar essa vontade nossa do autoconhecimento do caminho adentro. Tem um livro que eu acabei relembrando também ao escrever esse episódio, que é o livro Psicologia Revolucionária. Se eu achar o link dele, eu vou deixar na descrição. E tem um trecho nele que diz exatamente, em outras palavras, né, o que eu acabei de falar, que é, abre aspas, o sentido da autoobservação íntima se encontra atrofiado em todo o ser humano. Trabalhando seriamente, se auto-observando de momento em momento,
este sentido se desenvolverá de forma progressiva. Fecha aspas. Hábitos, práticas diárias, tudo que citei aqui em outros, se observar, é um trabalho contínuo. É vontade, é persistência e é, sobretudo, coragem, que é a ação, né? A ação através de tudo. E aí eu acredito que através disso, dessa tomada de consciência e atitudes, nós podemos fluir e crescer, né? Crescer com o fluxo, fluir crescendo. Ser águas. Aquelas que vai indo, né? Be water, my friend. Então eu acho que era isso, assim, que eu queria passar pra vocês. Eu espero de verdade que tenha feito algum efeito aí do outro lado. Que esse episódio tenha sido um abraço apertado, que tenha te tocado em algum lugar positivo ou gerado alguma vontade de movimento. Sinta-se à vontade para sugerir temas, compartilhar ideias ou simplesmente falar como você se sentiu ao praticar essa escuta ativa. Esse lugar de comentários aqui é para você. E lembre, cresça com o movimento, cresça com o fluxo. Vá, abrace as oportunidades. Falando em abraço, um abraço apertado e até o próximo.